E lá vamos nós. Sim, gente, essa foi a aula, para quem viu no meu Instagram, que eu gravei aqui sozinha falando para as janelas e ninguém viu, nem o programa gravou, para nossa alegria. Então nós vamos falar tudo de novo para poder gravar agora. Então vamos lá. Essa é a primeira aula da parasitologia. Falei para vocês que eu vou tentar gravar rapidinho cada uma dessas aulas para não ficar tão comprido, porque na verdade vocês vão ver pelo menos 3 parasitas em cada aula. Então lá vamos nós. A primeira é a amebíase, que todo mundo deve já ter tido um contato mínimo com pelo menos uma espécie de ameba. Sim, vocês acham que não, mas elas vivem aí em íntimo contato com a vida de vocês. Olha só, essas são as espécies de ameba que são encontradas no nosso intestino. Sim, existem várias, não é só uma. Então, todas elas podem causar essa parasitose chamada de amebíase. As mais comuns são. Opa! As mais comuns são a entameba, sim, fala entameba, tá? Entamoeba ou entameba histolítica e entameba dispar. Essas duas são as mais comuns. Também existe a entameba coli, que é mais conhecida como E. coli, muita gente deve já ter visto por aí em alguns lugares. Ah, eu tenho E. coli. Sim, muita gente tem. Tá aí dentro de vocês. Ela vive aí em íntimo contato e não causa às vezes nada. Vai depender muito da pessoa. E a que é a pior delas é essa aqui, que é a Endolimax nana. Essa sim causa sintomas mais graves. Então, às vezes vocês fazem aí exames de fezes uma vez por ano. Tem gente que faz, tem gente que nunca nem fez. Uma vez por ano, porque faz acompanhamento ou porque o médico solicita e não tem nada, mas aparece lá que tem entameba histolítica ou entameba dispar. Sim, elas estão aí dentro de vocês, mas não estão causando nada, não sentiram nenhum sintoma, porque é aquilo que eu falei na aula passada. Às vezes o nosso sistema imune vive num balanço eterno com esses parasitas. A gente consegue, então, fazer com que não ocorra a infecção. A gente consegue combater eles. Mas, se de repente acontece alguma outra coisa e o nosso sistema imune de repente para de combater e essas amebas ficam doidas lá no nosso intestino, aí sim a gente pode começar a sentir alguns sintomas. Ou então a gente vai sentir sintomas se a gente tiver algum tipo de infecção alimentar. Às vezes a infecção alimentar, fui para o hospital porque eu estava tendo muito vômito, diarreia e tal, comi alguma coisa que não me fez bem. Às vezes isso pode ser causado porque naquele alimento que você comeu, não é porque ele estava estragado, mas porque ele tinha uma grande quantidade de contaminação por ameba. Sim, e aí deu infecção alimentar. E aí por isso a gente tem que tomar até antibiótico, porque aí dá um desbalanço muito doido aí dentro do intestino de vocês. Então, olha só. A amebíase, ela atinge mais ou menos 10% da população mundial, o que é muito, tá? Por incrível que pareça. É a segunda principal protozoose. O que é isso? É uma zoonose ou, na verdade não é zoonose, né? É uma... Gente, acabei de esquecer o nome. Uma parasitose. É uma parasitose que é de um protozoário, por isso que ela é chamada de protozoose. Por que ela é a segunda principal? Porque a primeira é a malária. Então, a gente tem mais ou menos 480 milhões de casos de amebíase. Cerca de 100 mil pessoas morrem de ameba. Sim, a gente acha que não, que a amebíase só vai dar ali uma dor de barriguinha, ótimo. A gente toma um medicamento e tá tudo certo. Não.
Tem gente que mora, como vocês sabem, muito no interior, não tem acesso a unidades básicas de saúde, não sabe que a amebíase pode causar problemas maiores, além da diarreia e vômito, e acabam morrendo por causa disso. Sim. A transmissão é oral, a gente já viu isso na aula passada, como a maioria das nossas, dos nossos parasitas mesmo, a transmissão é oral, e aí vocês vão ver já já como é que ocorre essa transmissão. E o melhor, os cistos das amebas, lembra que eu falei para vocês que alguns cistos, até mostrei uma foto de um dos cistos que parecia um cupuaçuzinho, que esse cisto ele tem uma casquinha um pouquinho mais grossa. Essa membrana um pouquinho mais grossa faz com que ele sobreviva mais tempo no meio ambiente. Então, não ocorre a dessecação, ele não perde água e por isso fica mais fácil dele, né, sobreviver nesse ambiente, mesmo não tendo chuva ou não tendo água. No caso da ameba, que ela não tem ela tem uma cápsula, mas essa cápsula não é tão grossa quanto aquele do cupuaçu, mas mesmo assim ela sobrevive mais ou menos 20 dias no meio ambiente, chovendo ou não chovendo, com água ou sem água. Então, isso era uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, que realmente esses bichinhos eles vivem muito tempo no meio ambiente e isso faz com que seja muito mais fácil de transmitir, né, esse tipo de doença. Por isso que eu falo, às vezes a gente tá aí brincando aí de pipa, sei lá, soltando pipa aí na rua, brincando com a mão suja aí, catando as coisas pela rua, enrolando a linha, sei lá, abraçando todo mundo sem nem saber o que a gente encostou, e a gente está passando cisto de ameba para todo mundo. Por incrível que pareça, assim, é assim que funciona. Maior prevalência nas regiões tropicais, que é a região onde a gente mora, né? A região aqui da Floresta Amazônica é uma região tropical. Por que a gente tem maior prevalência nessas regiões? Porque aqui a temperatura é amena, mesmo quando faz o maior calor do mundo e quase não chove, mesmo assim a gente ainda tem água na maior parte do ano, chove mesmo na época da seca, a gente tem, né, chuvas isoladas, mas a gente tem chuvas. Essa chuva e essa água, essa umidade da floresta, ela faz com que esses cistos fiquem viáveis mais tempo. E aí continue sendo transmitido para outras pessoas. O que não acontece, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, onde está tendo geada agora. A geada consegue matar até o alface que está sendo plantado. As plantas todas que estão sendo plantadas para comer morrem com a geada. Vocês acham que esse cisto vai continuar viável? Não, vai morrer junto. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. A temperatura, além da água, também são fatores benéficos para esses cistos continuarem viáveis. E, principalmente, a gente tem muitos portadores que são assintomáticos, que é a mesma coisa que está acontecendo com o Covid. Então, muitas pessoas carregam ameba sem nem saber que tem essa ameba. E aí elas acabam disseminando esses cistos por aí, né? Carregando cistos, evacuando esses cistos, contaminando água e locais com esses cistos e contaminando outras pessoas. Por isso que é um problema. Então, como são esses cistos? Olha só, esse videozinho aqui mostra o que a gente vê numa lâmina, por exemplo. Quando a gente muda lá, vocês que já viram muitas coisas lá no laboratório de microscopia, quando a gente muda o micrométrico do microscópio, a gente consegue mudar então a distância que a gente está vendo, né? O que tiver ali na lâmina. Então isso é como se a gente estivesse mudando o micrométrico e aí a gente consegue ver aqui, ó, essa cápsula que existe aqui em volta, né, que protege o cisto. Então aqui dentro, ó, a gente consegue ver que ele é, primeiro, esférico, porque ele tem essa cápsula. Segundo, que a gente pode ter até 4 núcleos, ó. Aqui tem um, nesse outro aqui eu tenho 2 núcleos e aqui a gente tem 4. Nesse daqui também, ó, tem um aqui, outro aqui, aparece outro aqui, estão vendo?
São 4 núcleos. Também temos o vacúolo, que aparece aqui, ó, e aí vai mudando, a gente consegue ver que ele, né, tem um tamanho maiorzinho. E temos uma outra coisa que são chamados de corpos cromatóides, que são essas coisinhas aqui que parecem uma mitocôndria mais esticadinha, um arrozinho em forma de bastão, que fica aqui dentro desse cisto. Ótimo. Esse cisto aqui é o que a gente vê quando a gente faz exame de fezes. Então, não sei se vocês já viram, mas quando vocês fazem lá o exame de fezes, vocês vão lá, entregam lá no potinho, né, as fezes. A pessoa que vai fazer o exame, ela vai diluir essas fezes num tampão e em água, e aí vai pingar na lâmina, e aí a gente vai procurar exatamente por isso aqui, ó. Então, se a gente achar esse cisto aqui, a gente sabe, por exemplo, que a pessoa está contaminada por ameba. E aí, dependendo de como for o cisto, a gente sabe qual é a espécie da ameba. Por isso que vem escrito no exame qual é o tipo de ameba que vocês estão carregando. A gente também, no caso aqui, a gente não encontra isso aqui no exame, tá, gente? Isso aqui já é encontrado lá dentro do intestino delgado, tá? Lá no intestino delgado, a gente encontra essa forma, que é uma forma multinucleada. Podem ver, ó, que tem mais de 4 núcleos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei se esse aqui também pode ser um núcleo, dependendo da gente mudar o macrométrico, pode ser que apareça mais. Essa forma multinucleada, ela aparece, ela vem do cisto. É como se fosse quando o cisto tivesse se dividindo e vai sofrer então mais divisões, vai sofrer divisões e aí ele dá origem aos trofozoítos. Como é que isso acontece? Vocês já vão entender. Esse aqui é o trofozoíto. Quem é esse trofozoíto? Esse sim é a ameba que a gente conhece. Quando vocês aprendem lá em biologia celular, a gente aprende que existe um movimento que é chamado de movimento ameboide, que é porque justamente a célula ela apresenta esses pseudópodes. O que são esses pseudópodes? É como se ela emitisse braços e pernas. E aí ela engloba o que ela quer comer para dentro da célula, certo? Então, esse trofozoíto é justamente o formato ameboide. É ele que faz, então, a digestão e que vai comer tudo que tem lá dentro do nosso intestino. Pode ser até uma bactéria inteira que vive lá no nosso intestino. Pode ser células nossas, células do nosso intestino ou células sanguíneas, depende. Pode ser qualquer coisa que tiver lá dentro do nosso intestino. Pode ser até pedaços do nosso próprio alimento. Então, no caso do trofozoíto, a gente encontra ele na parte mais final do nosso intestino, lá no ceco e no reto sigmoide. E aí, ele não tem uma forma definida, porque aí vai depender se a gente tem pseudópodes ou não. Como é que é o ciclo, então, da amebíase? A gente ingere água ou alimentos que estão contaminados, e aí quando a gente ingere esses alimentos contaminados, a gente está ingerindo, na verdade, os cistos. Então aqui, ó, essa bolinha aqui é o cisto que tem 4 núcleos, estão vendo, né? A partir do momento em que a gente ingere esse cisto, ele passa inteirinho aqui, ó, pelo estômago, não acontece nada com ele. Não existe digestão aqui. Então, essa cápsula que existe aqui em volta do cisto também serve de proteção para esse cisto. Ele passa e ele vai ser digerido onde? Aqui no intestino. No intestino, então, ele é digerido, a cápsula é digerida e ele libera, então, os trofozoítos, que são esses 4 núcleos agora com um citoplasma que consegue, então, se deslocar com os pseudópodes, fagocitando, então, pode ser resto alimentar, pode ser bactérias que estão ali, né, no nosso intestino, pode ser até hemácias, que são obtidas de lesões que são efetuadas na parede intestinal pelo próprio trofozoíto. Então, por isso que, às vezes, quando a gente está com amebíase, a gente pode ter diarreias sanguinolentas,
né? Porque está saindo sangue junto com as fezes. Isso significa que esses trofozoítos eles estão gerando, então, lesões aqui no nosso intestino. Antes de ser eliminado, então, do intestino, cada ameba, cada trofozoíto desse, ele vai sintetizar de novo um envoltório para formar esse cisto. E aí, esse envoltório que passa a constituir o cisto, ele entra em repouso metabólico, tá? E ao mesmo tempo, esse núcleo ele vai se dividir, formando então um cisto com 4 núcleos, porque ele já está pronto para infectar outras pessoas. Aí, ótimo, essa pessoa aqui que está cheia de cisto aqui no intestino, vai evacuar. Não sei quem é essa pessoa, pode ser a pessoa que está cuidando da horta lá na comunidade, e aí, às vezes, ela não tem nem um banheirinho lá na comunidade, ela vai mesmo lá no matinho, em volta lá da horta, e evacua. Às vezes, na comunidade não tem nem um banheiro onde tem um vaso. Eu já fui em comunidades aí próximo de Coari que não tinha vaso, era só o fosso mesmo aqui do banheiro. E aí, às vezes, quando sobe demais o rio ou quando chove demais, entra água no fosso e contamina toda a região em volta de onde está o banheiro. Ou às vezes até o lençol freático que passa aqui embaixo pode levar então os cistos que estão aqui, né, nas fezes das pessoas que estão utilizando esse banheiro e contaminando aqui o poço de água que é utilizado pela comunidade. Então daqui, por exemplo, as pessoas estão tirando água para beber, para tomar banho, para aguar, inclusive a horta, e contaminando todo o resto. Então, por isso, acontece então a contaminação em ciclo, tá? Isso aqui é só o que a gente acabou de falar ali do ciclo, que após a ingestão no sistema digestório, essas formas que são os cistos, elas vão dar origem aos trofozoítos, porque elas acabam, né, quebrando esse envoltório e liberando os trofozoítos, que vão invadir o intestino grosso, que podem se alimentar de detritos, que fazem parte da nossa alimentação, ou de bactérias que estão ali presentes, ou até de hemácias, causando sintomas brandos, que pode ser só uma diarreia, ou náusea, alguma coisa assim, ou até sintomas mais intensos, como diarreia sanguinolenta, ou com muco, e também calafrios. A gente já vai falar sobre isso. Os trofozoítos, por meio de sucessivas divisões, podem dar origem a novos cistos, que são liberados pelas fezes, dando continuidade ao ciclo de infecções. Podem também invadir outros tecidos, sim, do mesmo jeito que ele está ali no intestino e que ele pode degradar ali uma célula e invadir, né, o tecido do intestino, ele pode chegar então na circulação sanguínea e chegar em outros tecidos. No caso dele invadir esses outros tecidos, eles vão se alimentar de hemácias, provocando até abscessos no fígado, pulmões ou cérebro. Como é a transmissão das amebas? Assim como a maioria dos parasitas, tá aqui, ó, alimentos que são mal lavados, ou aqui também uma transmissão, na verdade, até o alimento pode até ser mal lavado, mas aí eu tenho uma transmissão mecânica do caso da pessoa que está ali manipulando esse alimento. Ela pode, né, tá ali cortando e tal, e de repente deu uma coceirazinha ali, né? E aí coçou e botou a mão de volta no alimento que ele está cortando. Ou até a mão suja, no caso, de eu vim da rua com a mão suja e entrei em casa e peguei alguma coisa para comer sem lavar, sem nada. Sem lavar a mão nesse caso, né? O alimento pode até estar lavado, mas a mão não. Ou eu tenho a transmissão mecânica, no caso aqui, da mosca e da barata e da formiga. Não esqueçam que a formiga anda no mesmo lugar que a barata, além da água que pode estar contaminada. Quais são os sintomas, então, da amebíase? Pode ser febre. No caso da febre, se eu tiver uma febre muito alta, eu posso ter calafrios, eu posso ter enjoo. Esse enjoo pode ser levado até náusea, vômito. Eu posso ter diarreia com sangue. Esses dois aqui, por causa, então,
de levar a pessoa à desidratação acaba gerando um cansaço muito grande. E isso aqui é um quadro clínico muito comum, não só para amebíase, mas para outros tipos, né, de parasitas. Então, às vezes, a pessoa não percebe que ela está com algum tipo de parasitose. Ela acha que é uma coisa comum e passa desapercebido. Então, como é que eu posso evitar essa contaminação? Impedindo, né, a contaminação fecal da água. Isso a gente faz com saneamento básico. Eu também vou impedir a contaminação dos alimentos. Vou tentar controlar os indivíduos que manipulam esses alimentos. Então, a própria pessoa que está lá cozinhando na sua casa, ela tem esse controle, ela sabe se ela lavou ou não aquele alimento, como é que ela está fazendo a higienização desses alimentos, a higienização das mãos. Lavar as mãos após o uso dos sanitários, e não é só após o uso dos sanitários, a gente tem que lavar a mão sempre. Agora, com o Covid, a gente está vendo que, tipo, em tudo que a gente encosta, a gente pode estar carregando algum tipo de contaminação. E no caso da ameba é a mesma coisa. Lavagem cuidadosa dos vegetais. Isso significa que não é só eu passar ele debaixo da água, tá? Eu tenho que deixar ele um tempo em imersão ou deixar de molho. O certo seria deixar em ácido acético, que é o vinagre, tá? Durante 15 minutos para eliminar esses cistos. Tem gente que não tem vinagre, então tem que lavar bem lavadinho numa água relativamente limpa, né? Que eu saiba que está limpa. Tem muita gente que também usa água sanitária, mas aí para você usar água sanitária para fazer isso tem que saber realmente fazer a diluição, tá? Não é qualquer diluição, senão vocês estão comendo também a água sanitária. E eu não sei o que é pior, se é comer o cisto ou a água sanitária. E é isso, gente. Essa era a aula de ameba, tá vendo? Ó, 22 minutos. Tentei ser rapidinha, porque eu ainda tenho que gravar as outras aulas. Então eu vou gravar separadamente para vocês terem aulas pequenas de cada um dos parasitas. Até daqui a pouco.